Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay. Arro, aqui é Selene Diecat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Seshat. Seshat, Safket, Sesat, Seshet, Sesheta ou Seshata é a deusa egípcia da sabedoria, do conhecimento, da escrita, mas também da contabilidade, arquitetura, astronomia, astrologia, construções, matemática e topografia. Ela era considerada a escriba e mantenedora dos registros e então, portanto, a patrona dos escribas. Seu nome significa ela que é escriba e foi inclusive para alguns considerada a inventora da escrita. Outro de seus títulos é a Senhora da Casa dos Livros, ou seja, das bibliotecas, onde os sacerdotes guardavam todos os registros dos conhecimentos adquiridos em matemática, arquitetura, medicina, enfim, e também dos feitiços que eram atribuídos a Djehuti, ou Thoth. Os antigos escribas egípcios eram considerados muito importantes e ocupavam posições de prestígio na sociedade. Estes escribas eram membros altamente respeitados da comunidade, em vista da sua importância na transmissão de informações de todos os âmbitos, religiosas, políticas, comerciais, científicas, enfim. E pouquíssimos deles eram habilidosos na escrita de hieróglifos, pouquíssimos egípcios, quero dizer, eram habilidosos na escrita de hieróglifos, então os escribas eles eram realmente os detentores do maior poder logo depois dos faraós. Sua iconografia, ou a iconografia de Seshat, mostra uma mulher carregando o equipamento utilizado pelos escribas, usando uma faixa na cabeça, com um hieróglifo acima da cabeça. Esse hieróglifo ele era representado por um desenho que parece uma flor, que a gente já vai falar dele, e uma representação de um par de chifres de vaca, mas estes virados para baixo. Para outros pesquisadores, se trata de um arco. Esse desenho, que parece uma flor, seria a representação pictográfica de uma palmeira com 7 folhas, que poderia representar a escova de um escriba, ou ainda uma haste longa com uma flor que possui 7 pétalas no topo. Outros ainda dizem se tratar de uma estrela encimada por um arco, mas isso não convence muito, porque a representação das estrelas para os antigos egípcios possuíam 5 pontas e não 7. O pesquisador Ade Peter Aleph afirma que pode se tratar de uma folha de cânhamo, sugerindo a corda que Seshat usa para o seu cordão de medição. O cânhamo estava presente no Egito pré-dinástico e parte desta planta foi encontrada em alguns túmulos. Portanto, essa história não está totalmente fora de cogitação. Seu emblema possui possíveis conexões com o pentagrama e a proporção áurea. Como a origem do nome de Seshat está relacionada ao escriba masculino e ela representa uma versão feminina, também é acreditado que sua origem envolva as estrelas e a astronomia egípcia antiga. Ela pode segurar ainda uma haste de palma com entalhes para anotar os registros da passagem do tempo
em especial distribuindo tempo para a vida do faraó. Outras vezes, ela era retratada segurando os cabos com nós que eram esticados para a medição dos terrenos e das estruturas. Seshat veste uma pele de guepardo ou leopardo, símbolo dos sacerdotes do mais alto grau, sobre o vestido, ou então o próprio vestido possuía esse padrão de pintas. E esse padrão poderia representar as estrelas, sendo um símbolo dos mortos justificados e também da eternidade, associado também ao céu noturno. Seshat é considerada a inventora, tanto da escrita quanto do cálculo. É ela quem avalia todas as coisas na Terra, e também é ela quem registra o nome real no nascimento do faraó e o escreve nas folhas da árvore sagrada. Também registra o título real na coroação. Enquanto medidora e escriba divina, acreditava-se que Seshat aparecia para ajudar o faraó em ambas estas práticas. Era ela quem marcava o tempo de vida do rei, marcando os anos no pedúnculo, uma imagem aumentada por um símbolo que significa uma quantidade ilimitada, indicando que o reinado do rei é eterno. Seshat também ajudava o faraó no ritual de esticar a corda, ou Ped Ches, relacionado com o assentamento dos alicerces dos templos e das outras estruturas importantes, com o objetivo de determinar e garantir os alinhamentos sagrados e a precisão das dimensões. Suas habilidades eram necessárias para o levantamento da terra, para restabelecer os limites após as enchentes anuais. A sacerdotisa que oficiava estas funções personificava a própria deusa e também supervisionava a equipe de outras pessoas que desempenhavam funções semelhantes e eram treinadas em matemática e no armazenamento de conhecimento relacionado. Uma estaca e uma corda eram usadas para marcar a posição do eixo no do futuro templo. Este ritual envolvia o faraó e alinhava o local com a constelação da Ursa Maior, que aparentemente era vista através da viseira formada através da coroa de Seshat. Uma descrição desta cerimônia está inscrita nas paredes do templo de Édifo e diz o seguinte, abre aspas, agarrei a estaca junto com a alça da marreta. Pego a corda de medição na companhia de Seshat. Observo o movimento progressivo das estrelas. Meu olho está agora fixo em Meskhetiel, que é a grande estrela distinta da Ursa Maior nessa constelação. O deus da cronometragem está ao meu lado, na frente de seu Merkhet, que é um instrumento de medição do tempo. Então, eu estabeleci os 4 cantos do templo. Fecha aspas. A cerimônia de esticar o cordão também é mencionada na Pedra de Palermo, datada do século 24 antes da Era Comum. Seshat também era responsável por registrar os discursos do faraó durante a cerimônia de coroação e aprovar o inventário de prisioneiros estrangeiros e dos espólios de guerra adquiridos nas campanhas militares. Durante o Novo Império, Seshat estava envolvida também no festival Sed, realizado pelos faraós para comemorar a sua ascensão e renovar a sua sabedoria. Em geral, Seshat garante que rituais de todos os tipos sejam realizados de acordo com as instruções dos livros sagrados. Djehut, o contador do tempo e deus da escrita, que também era venerado como um deus da sabedoria,
e que já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card, era intimamente identificado com Seshat, com quem compartilhou algumas funções. Inclusive era considerado, para alguns, seu consorte, outras vezes era seu pai, que ocasionalmente era Ra, pai de Seshat, mas enfim. Também especula-se que Jehud pudesse ser seu filho, ou seja, ele poderia ser pai, o consorte ou filho de Seshat. Sua filha seria Maat ou Tefnut. Jehud era tão intimamente ligado a Seshat, ele era considerado responsável pelas palavras e pela escrita. Porém, ele estava mais intimamente ligado às palavras, enquanto Seshat às escritas. Nos textos do Caixão do Reino Médio, Seshat era responsável pela construção de uma mansão para o falecido no pântano, no campo de ofertas. Ela também era atribuído a ela também a função de abrir o portal do submundo para os mortos que seguiam as orientações da deusa. Seu centro de culto era em Hermópolis, nas terras do delta do Nilo do Baixo Egito. E seu festival era o Festival Sed. Os símbolos de Seshat são a pele de leopardo, a tábua de escrita, as estrelas, a caneta de junco, o rolo de papiro, a haste de palma, o leopardo, o cetro Uas, a cruz ansata Anr, a palmeira, a lua, para algumas interpretações modernas também a folha da maconha, leopardos, sapos, o símbolo Shem, livros, bibliotecas, pergaminhos, material de escriba em geral como papiro, tintas, enfim. Suas conexões com outros deuses. Mafdet, Min, Jehut, Khonsu, que também já tem vídeo aqui no canal, Aset, que também é um título, Seshat também é um título de Aset, assim como de Nebet-Het e de Het-Hert. Todas essas três últimas deusas também tem vídeo aqui no canal e Mafdet também. É só dar uma olhadinha na playlist. Quanto às oferendas para Seshat, vocês podem, além do básico para praticamente toda a divindade quemética, do pão, da água fresca, lembrando que são deuses do deserto, né? Então, cerveja, pães, água, vocês podem oferecer também itens de escriba em geral, tintas de todas as maneiras, lápis, caneta, cadernos, papiros, material de desenho, de pintura, de escrita principalmente, livros, pergaminhos, papiros, livros, né? Já falei livros, compasso geométrico, material de medição em geral, como réguas, fitas métricas, ábaco, que é de matemática, né? Livros, já falei de novo, terceira vez, porque realmente faz parte dela, deve ser, enfim, contato. Folhas de palmeira, flores, representações de leopardo, tudo isso ela vai agradar a deusa. E também atos, né, de estudo, de dedicação à astronomia, astrologia, matemática, medições em geral também. Alguns epítetos: a dama da vida na casa da noite, a filha de Amon-Ra, a senhora da biblioteca, a senhora da casa dos livros, a senhora da escrita, a senhora da etapa no palácio, a senhora da planta baixa ou da fundação, a senhora das duas terras, a senhora de Elefantina,
a senhora do ano, a senhora do festival sede, a senhora do palácio, a senhora dos pedreiros, a senhora dos deuses, a senhora dos provérbios, acima de tudo, da biblioteca de amigos, acima de tudo, da divina casa dos livros, aquela que é escriba, aquela com grande magia, aquela com lugares reservados na casa do festival sede, aquela com muitos anos para o filho de Assete, aquela das 7 pontas ou 7 chifres, em primeiro lugar da biblioteca, em primeiro lugar do arquivo, escriba, a mais importante da casa da vida, a primeira da casa da vida, quem calcula todas as coisas, quem começou a fundação, quem começou a marcação, quem copia textos, quem define os decretos divinos, quem determina a equipe, quem estica o cabo ou a corda, quem faz a escrita dos livros, quem grava as comemorações do aniversário, quem escreve a planta baixa de Mesen em seu lugar correto, quem orienta todos os Philae, ou seja, os habitantes de Philae, do templo de Philae, em suas tarefas, quem faz os registros do reino, a senhora da casa dos arquitetos, a senhora da escriba, a senhora dos anos, a senhora dos construtores, Seshat abre as portas do paraíso para você, ou ainda a cétupla dos 2 chifres. Para finalizar, como é de costume, eu deixo para vocês aqui uma oração. E essa oração está no site Temple of Athena e é feita por Amanda Artemisia Forrester. Eu estou deixando o link aqui na descrição do canal. É importante eu falar também que todas as pesquisas que eu faço para as deidades queméticas são feitas no site, no Seshkemet, na Wikipédia gringa, também no Enadology e, enfim, uma vez ou outra a gente vai, né, para pesquisar sobre orações ou sobre invocações, eu preciso ir mais longe e encontro outros sites que eu vejo que tem verdade com o que eu estudo, como esse, no caso de Temple of Athena. Então vou deixar a oração aqui para vocês. Em honra a Seshat, o nome da oração. Eu canto agora em homenagem a Seshat, deusa que tudo vê. A escriba, inventora da escrita, com estilete na mão. Aquela que grava tudo, desde o início do universo até o seu fim. Senhora dos construtores, para cujos ouvidos o bater de martelos é uma doce música. A deusa dos engenheiros, que inspirou os arquitetos dos antigos egípcios para construir as grandes pirâmides no Vale dos Reis, através das quais eles alcançaram a imortalidade. Deusa da arquitetura, das estruturas de longa data, de fundações firmes e pedras antigas. Deusa da numeração, senhora da matemática. Deusa que calcula, senhora das medidas. Senhora da educação em todas as formas. Amiga de Nietzsche e minha deusa Atena. Isso é citação da autora, né? Porque ela fez a oração num site em honra a Atena. 3 deusas dos estudiosos dos salões de mármore da aprendizagem. Senhora da casa dos livros, sagrada bibliotecária, registradora dos deuses, esposa, ou
consorte do sábio Jehud Toth. Ofereço a ti esta canção de louvor ao seu santo nome. Sechat, que veste a pele de leopardo, à medida que embarco no caminho acadêmico, esteja comigo, Senhora da aprendizagem. Abra minha mente para o conhecimento em todas as formas. Guie a minha caneta enquanto escrevo em seu nome. Guie a minha mente na busca do conhecimento. Guia-me, Deusa, em todos os meus estudos. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like e que compartilhe com seus amigos. Se você também gostou, te convido a se inscrever aqui no canal para poder ficar por dentro não só dessa série sobre os deuses, mas de todo o material que eu posto aqui. Vejo vocês em breve. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.